8 de abril de 2016. Se na Libertadores o Palmeiras não depende só dele para se classificar, no Paulistão, neste domingo, basta uma vitória contra o Mojimirim para garantir o time nas quartas de final. Dorival Júnior fecha mais uma vez o treinamento aqui em Santos e terá 7 desfalques para encarar o Audax no final de semana. São Paulo prioriza a Copa Libertadores da América e domingo contra o São Bento pelo Paulistão, o tricolor terá apenas 3 titulares. Rei Pelé diz que Dunga não tem culpa por fase da seleção e fala sobre os problemas de saúde e as cirurgias no quadril. Barcelona avisa que não libera Neymar para a Copa América Centenário. E ainda as últimas notícias do Corinthians, os gols da quinta-feira na Liga Europa e na Libertadores. Não saia daí, o Gazeta Esportiva volta já. Olá, olá! O Gazeta Esportiva já está no ar nessa sexta-feira e nesse final de semana teremos a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. 3 grupos já conhecem as equipes classificadas. No grupo A, Santos e São Bento. No grupo C, Audax e São Paulo, restando a disputa pelo primeiro lugar entre esses 2 times. No grupo D, o melhor time da primeira fase, o Corinthians, vai enfrentar o Red Bull Brasil na próxima fase. Já no grupo B, a situação está bem mais embolada. O líder é o Palmeiras, mas todos os 5 times têm chances de classificação para as quartas de final. O Verdão enfrenta nessa rodada fora de casa o Mojimirim, que luta contra o rebaixamento. O repórter Fernando Gavini está na academia de futebol acompanhando os trabalhos do Palmeiras. Por isso, boa noite para você, Gavini. Quais são as notícias por aí? Boa noite, Anitta. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Como você bem disse, o grupo do Palmeiras é o mais complicado nessa última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, porque todos os times têm chances de classificação. O Palmeiras é o primeiro colocado nesse momento, mas em caso de derrota, numa combinação de resultados, pode até terminar a rodada na última posição do grupo. Portanto, muita emoção espera-se para essa partida do final de semana. O Palmeiras que vem com uma sequência de jogos decisivos, né? Jogou agora, teve o clássico contra o Corinthians, jogou contra o Rosário Central, tem esse jogo decisivo contra o Mojimirim, depois na quinta-feira da semana que vem, jogo importantíssimo pela Copa Libertadores da América contra o River Plate do Uruguai. Palmeiras colocando em jogo a sua vida dentro dessas competições, buscando a classificação. E o Cuca, que deu entrevista agora há pouco aqui pra gente, participou da entrevista coletiva, lembrou que esse problema no Campeonato Paulista tem muito a ver com o início muito ruim dele no Palmeiras. As 4 derrotas seguidas que o Palmeiras teve nos 4 primeiros jogos do Cuca custaram uma classificação que, se tivesse o Palmeiras conseguido bons resultados, já poderia estar garantida no Campeonato Paulista e o Palmeiras jogar essa partida contra o Mojimirim com um time reserva, poupando, pensando na Libertadores, mas como isso não foi possível, o Palmeiras tem que buscar correr atrás do prejuízo nesse momento. Agora é fato que Cuca, em 7 partidas, já fez o Palmeiras evoluir, pelo menos desde o momento em que ele assumiu o time. A princípio foram 4 derrotas consecutivas, mas aí vieram resultados importantes. Jogou bem, venceu o Rio Claro, jogou bem e venceu o Corinthians e teve um jogo muito duro pela Copa Libertadores da América. Não é fácil vencer o Rosário Central na Argentina e o Palmeiras por muito pouco não conseguiu o resultado, acabou empatando em 3-3, terminando o jogo com um jogador a menos. Agora, lembram-se quem acompanhou o Gazeta Esportiva ontem, onde eu estava, no finalzinho do nosso programa, estava no Aeroporto Internacional de Guarulhos, à espera dos jogadores do Palmeiras. Só que o pessoal demorou demais ali no free shop, fazendo suas compras e tal. Foram sair da sala de embarque, na sala de desembarque, mais ou menos 7h30 da noite. Ou seja, não pudemos mostrar ao vivo, como estava planejado, como gostaríamos, a entrevista do Gabriel. Mas eu prometi que o Gabriel falaria, que nós mostraríamos o que disse o Gabriel no dia de hoje. Portanto, vamos ouvir o que disse o volante Gabriel na chegada do Palmeiras ontem no Aeroporto Internacional de Guarulhos. É uma semana decisiva, né? Temos que ganhar do Mogi para classificar no Paulista e depois logo uma outra decisão. Mas ultimamente o Palmeiras está encarando várias decisões. Já foi contra o Corinthians no final de semana, agora vão ter outras. Isso é bom que a equipe vai se preparando cada vez mais e tá preparada para decidir também.
preparado para decidir e precisando e dependendo apenas de si para conseguir a classificação no Campeonato Paulista, né? Na Libertadores a situação é mais complicada, o Palmeiras depende de outro resultado, mas no Paulistão depende só da vitória contra o Mojimirim no domingo. Só que o Palmeiras, para essa partida, vai ter alterações na equipe, 6 desfalques, mas eu vou falar sobre isso na minha próxima entrada, depois, quando eu voltar aqui para falar, mostrar a entrevista do Cuca e também contar para o torcedor palmeirense quais serão os desfalques e quais são os problemas do time para a partida contra o Mogi. Anitta, daqui a pouco eu volto. Tá bom, até já. Daqui a pouquinho a gente se fala mais. Boa noite, meninos. Boa noite, Anitta. Boa noite, Alberto Helena. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, Palmeiras é favorito contra o Mojimirim. Tem mais time, tem melhor campanha. Agora, era favorito também contra a Linense, era favorito contra a Ferroviária, era favorito contra a Água Santa. Por tudo isso, eu tenho um fio de esperança no meu querido Mojimirim, de que vai vencer o Palmeiras e assim permanecer na primeira divisão do futebol paulista, meu querido Alberto Helena Júnior. Eu acho que o Palmeiras está começando a ganhar um pouco de estofo moral, né? Que era o que mais estava atrapalhando a formação do time. Ele conseguiu aí duas vitórias expressivas, um clássico, e esse empate que foi quase épico, né, lá em Rosário. E lá não é fácil jogar, não. E o Palmeiras, eu acho que esse é o mais importante, é ele começar a ganhar ânimo para superar essa fase ruim que passou até agora. E você aí de casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A pergunta de hoje é: o Palmeiras vai se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista? Sim ou não? Acesse o site, vote, o resultado eu dou no final do programa de hoje. Sim. Eu acho que vai, sim. Tá bom. Então, tranquilos e confiantes os dois. 4 jogos movimentaram a rodada de ontem na Libertadores. Destaque para o Nacional do Uruguai, que está no grupo do Palmeiras e garantiu a classificação para a próxima fase ao empatar com o River Plate também do Uruguai por 2-2. Boca Juniors, Racing e Colo-Colo também venceram. Veja os gols aí. Pelo grupo 2, o do Palmeiras, River Plate do Uruguai e Nacional ficaram no empate por 2-2. Com o resultado, a situação da equipe brasileira ficou ainda mais complicada. O Nacional, com 9 pontos, já está classificado e na última rodada pega o Rosário Central, que irá precisar de um simples empate para avançar. No grupo 3, o Boca Juniors, enfim, venceu a primeira na competição. Contra o Bolívar, o time argentino fez 3-1 e assumiu o segundo lugar. Carlitos Tevez marcou um dos gols. Faltando ainda 2 rodadas, todas as equipes do grupo têm chance de classificação. 2 pontos à frente do Boca está o Racing, que também venceu na noite de ontem. 4-2 para cima do Deportivo Cali. Dependendo da combinação de resultados, a equipe argentina pode garantir a classificação já na próxima rodada, quando enfrenta o Boca Juniors. No grupo 5, mesmo do Atlético Mineiro, o Colo-Colo venceu fora de casa o Melgar por 2-1 e continua respirando no campeonato. Agora, os chilenos precisam da vitória sobre o Independiente del Valle para conseguir a vaga. O Galo enfrenta o próprio Melgar, dono da pior campanha desta fase, para sacramentar a passagem às oitavas. Bom, o Boca conseguiu vencer a primeira, né? Agora, o que me chamou a atenção foi a vitória do Nacional, porque é um jogo que interessa diretamente ao palmeirense. O que fará o Nacional? O que fará o Nacional na última rodada contra o Rosário, já classificado, e partindo do pressuposto... Desculpa, eu falei vitória? Vitória é não, empate. Desculpa, empate. É que se mantém em primeiro lugar, perdão. Empate, mas é o primeiro do grupo. Então, o que fará o Nacional na última rodada se um novo empate lhe garante a primeira posição no grupo, né? Teoricamente, um adversário mais fraco na fase eliminatória. Ou se vai jogar para vencer o Rosário, se vai com o time titular, se não vai com o time titular. São perguntas que estão na cabeça do palmeirense que tem interesse nesse jogo, mais até do que contra o River Plate. Afinal de contas, parece-me que o River Plate do Uruguai, jogando aqui, são favas contadas. Eu estava aqui me lembrando de um papo que tive muitos anos atrás com o Pablo Forlan, uruguaio.
a propósito dessa questão da rivalidade entre brasileiros e argentinos, uruguaios e tal. Aí ele disse para mim o seguinte, ele falou, olha, eu nasci numa aldeia lá no Uruguai, que o Rio da Prata passava assim, no meio da aldeia, em direção a Buenos Aires. Então a minha cidade, todo mundo, a disputa era ver quem chegava primeiro no Rio para cuspir dentro do Rio, para chegar em Buenos Aires. Quer dizer, o uruguaio odeia mais o argentino do que o brasileiro. E, consequentemente, eu não creio que o Nacional vai fazer corpo mole, não. Apesar de todas as vantagens que tem, apesar do fato, inclusive, de que ele é vice-líder no Campeonato Uruguaio, está a 3 pontos do líder e precisa agora focar um pouco mais as suas atenções no Campeonato Nacional. Mas a rivalidade, olha, é histórica, vem de longe. Vou te falar que a seleção brasileira recebeu uma má notícia hoje. Sim, senhor, o Barcelona não irá liberar o Neymar para a disputa da Copa América Centenário, que será realizada nos Estados Unidos em junho. Essa notícia é destaque de hoje no nosso site, gazetaesportiva.com. Através de uma carta, o Barcelona informou à CBF que o craque só será liberado para a disputa dos Jogos Olímpicos, que acontecem no Rio de Janeiro em agosto. O jogador já havia dito que queria participar dos 2 torneios, mas que se precisasse priorizar um, seria a Olimpíada. Caso fosse jogar as 2 competições, o atacante não teria férias, o que preocupa o Barcelona, já que o desgaste físico seria muito grande. Pelo regulamento da FIFA, o clube catalão seria obrigado a liberar Neymar apenas para a Copa América, mas pela prioridade dada à Olimpíada, o craque só deve jogar essa competição. O jornal Mundo Deportivo publicou hoje que Neymar teria dado à diretoria do Barcelona a sugestão de jogar a Copa América a partir apenas das quartas de final. Assim, ele teria alguns dias de descanso. Mas a carta enviada à CBF indica que a proposta não foi aceita pelos dirigentes. Também, eu não sei o que pensa você, Alberto, mas futebol nos Jogos Olímpicos, para que levar Neymar? Para que levar? Ou você tem um time principal? Porque isso tem seus campeonatos mundiais, claro, e tal, onde as equipes disputam. Eu acho que a Olimpíada é um desafio do indivíduo contra os elementos, o espaço, o tempo, a água, o ar, enfim. Esse que é o objetivo dos deuses do Olimpo, né? Agora, de qualquer forma, como todas as outras modalidades, jogam-se com os times mais significativos, seleções mais significativas de cada país, por que essa limitação de idade no futebol? No basquete, por exemplo, os Estados Unidos não vão com um tênis melhor? Isso aí é coisa do João Avelange, quando o presidente da FIFA, que não queria que... não pode, porque vai esvaziar a Copa do Mundo. Ora, deixa de conversa fiada. Na verdade, é porque os patrocinadores eram outros e ele não tinha nenhuma vantagem nessa história toda. Então, se alguém quer moralizar realmente, a FIFA deve liberar essa proibição e as Olimpíadas têm um campeonato para valer. Agora, essa coisa do Neymar já estava acertado praticamente entre o Santos, o Neymar e o Barcelona, que ele disputaria as Olimpíadas e não a Copa América. É bom a gente lembrar, viu, Alberto, que o futebol nos Jogos Olímpicos ele é anterior à Copa do Mundo. Tanto que o Uruguai foi bicampeão olímpico, ganhou o apelido de Celeste Olímpica por causa disso. Claro. O Rei Pelé fez a alegria de várias crianças com deficiência e atletas paralímpicos num evento promovido por uma iniciativa da ADD, Associação Deportiva para Deficientes. O atleta do século marcou presença no Clube Espéria, demonstrando muito bom humor apesar das dificuldades para caminhar. A reportagem é do Alexandre Silvestre. Pelé entra no ginásio usando bengala. Aos 75 anos, não goza mais daquela vitalidade que o transformou no atleta do século XX.
se esforça para agradar convidados que também enfrentam dificuldades de locomoção. Edson Arantes do Nascimento doa dinheiro e empresta a imagem para a parceria da ADD, Associação Desportiva para Deficientes, com o Clube Espéria, na Zona Norte de São Paulo. Recebe a Estátua da Vitória. Carinho. Retribui. É atencioso com as criancinhas. Com os cadeirantes. Com todo mundo que se aproxima. Se não esbanja saúde de ferro, propaga otimismo. Eu acho que nós brasileiros devemos passar uma borracha no passado e vamos ver se a gente faça uma boa vida para que o mundo veja o Brasil diferente. E numa concorrida roda de imprensa, Pelé falou sobre vários assuntos, inclusive a respeito da operação a que foi submetido no final do ano passado nos Estados Unidos e que aparentemente eliminou as dores que o rei sentia. Se antes houve erro médico no Brasil, é uma outra história. Pelé, e a tua saúde? Você está melhor do quadril? Graças a Deus, como você vê, estou andando. Mas depois da segunda cirurgia, porque eu tive que fazer um reparo, e faz 2 meses e meio eu deixei o andador, e segundo os médicos lá, segundo o médico que me operou, ele disse que houve um pequeno equívoco, né, médico, por isso que eu não conseguia passar a dor. E foi esse reparo que foi feito. Então, eu ouvi o último médico e fiz o reparo, graças a Deus, não sei se ele estava certo ou não, mas graças a Deus eu estou bem, não tenho dor, eu tinha muitas dores antes, agora ainda bem, né, que corrigiu. Você está surpreso com tantos escândalos de corrupção no futebol brasileiro e mundial? Isso surpreende todo mundo, né? Não é só eu, bem difícil um brasileiro, né, que é parte do futebol, sair pelo mundo, em todo lugar que você chega, até no Japão, na Índia, onde o futebol não é o grande esporte, o pessoal fala, pô, que pena o Brasil, né? Que pena o que aconteceu no Brasil. E, infelizmente, isso veio logo após a nossa derrota na Copa do Mundo, né, para a Alemanha. E é difícil para nós brasileiros. Está na hora do Tite assumir o comando da seleção ou você defende a permanência do Dunga? Não, eu gosto dos dois, acho que os dois são ótimos e o Dunga não tem culpa nenhuma do que está acontecendo. Análises do rei do futebol, que às vezes dá uma mancadinha ou outra ao emitir opiniões, mas vê-lo mancando assim, na acepção da palavra, é a prova de que imbatível mesmo é o tempo e nada mais. Bem, eu e o Pelé temos algumas coisas em comum, viu? Uma delas é que somos contemporâneos. A outra é que eu estou com uma dor no ciático desgraçada, está duro de andar. Agora, não concordo com o Pelé, isso nós não temos nada em comum, quando ele disse que o Dunga não tem culpa de nada. Tem culpa sim, e tem culpa mais ainda, uma culpa que vai além das 4 linhas. Eu li no blog do Rodrigo de Matos, no UOL, que a empresa responsável pela grande transformação no futebol alemão dos últimos tempos, a empresa que criou toda uma metodologia, toda uma estrutura de recuperação do futebol alemão, desde as categorias de base, entre todos os clubes. Ele tem como cliente a Bélgica, a Liga Belga, a Liga Inglesa, a Espanhola. Eles vieram oferecer o serviço ao Brasil. Vou fazer essa reforma que o Brasil está precisando, que o 7-1 escancarou ainda mais e tudo. O Dunga, luminar, essa coisa inspirada por Minerva, ele e o Gilmar Rinaldi, outro igualzinho, mesmo nível, disseram que não.
que não interessava. Bocejaram durante a explanação. Aqui não dá, o Brasil é diferente, a cultura, esse negócio da cultura do Brasil. Não é cultura, é incultura, falta de cultura. E eles se negaram. A CBF procurou, através do Walter Feldman, que é o secretário, procurou essa empresa, porque precisa fazer alguma coisa para mudar esse futebol brasileiro. E esses luminares, esses prodígios de inteligência, que são o Dunga e o nosso querido Gilmar Reinaldo, bocejaram durante a explanação. Quero não, isso não... Bobagem. Precisa não. Eu tenho a sensação de que em 2018, quando assistirem à Copa do Mundo pela televisão, eles vão voltar a procurar essa empresa. Domingão, a partir das 9 horas da noite tem Mesa Redonda Futebol Debate ao vivo, com tudo sobre a rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista. Será que o Verdão se classifica ou fica de fora da próxima fase? A TV Gazeta estará em Mojimirim e trará todos os detalhes de mais uma decisão para o Palmeiras. E atenção, torcedor santista! Um dos grandes destaques do Peixe estará com a gente? Sim, sim. Lucas Lima vai estar no programa. Além dele, também teremos o prazer de receber o humorista Carlos Alberto de Nóbrega. Então anota aí, 9 horas da noite, Mesa Redonda Futebol Debate. Nosso assunto agora é o Campeonato Paulista, que vai ter neste domingo a realização da última rodada da primeira fase. Todos os jogos começam às 4 horas da tarde. O São Bento recebe o São Paulo em Sorocaba. Na Vila Belmiro tem Santos e Audax. O Botafogo enfrenta o Capivariano em Ribeirão Preto. Oeste e 15 de Piracicaba jogam em Itápolis. O Linense encara a Ferroviária em Lins. O Corinthians recebe o Novo Horizontino na Arena em Itaquera. Em Mojimirim tem Mojimirim e Palmeiras. O Rio Claro enfrenta a Ponte Preta em Rio Claro. Red Bull Brasil e Ituano jogam em Campinas. E em Diadema, o Água Santa encara o São Bernardo. No Santos, mais uma vez, os trabalhos foram fechados para a imprensa, mas nem por isso nosso repórter Felipe Esboril deixou de nos trazer as informações do alvinegro praiano, que encara o Audax nesse domingo. Veja a reportagem. Durante toda esta semana, o técnico Dorival Júnior fechou os treinamentos para a imprensa. Somente na quarta-feira, os jornalistas tiveram acesso ao CT Rei Pelé durante toda a atividade. Nesta sexta-feira, foram 53 minutos de atraso. Todo um esquema especial para enfrentar o Audax na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Partida importante, mas que o técnico Dorival Júnior terá muitos problemas para enfrentar dentro de campo. 7 serão os desfalques. Ele já sabe o time que vai a campo, mas não vai revelar. Eu já tenho o time que vai a campo, não vou aqui abrir a escalação, mas a equipe está treinada, trabalhou a semana toda com poucas mexidas, poucas alterações. Eu acho que a equipe está pronta aí para que façamos um grande jogo. Dos 7 desfalques que o Santos terá para a partida deste final de semana contra o Audax, 4 são por suspensão. Dentre eles, Gabriel, que afirmou na última partida que tomou o 3º cartão amarelo de propósito para entrar zerado nas quartas de final. Foi pedido seu para que os jogadores entrassem limpos nas quartas de final. Queria que você falasse um pouco sobre o assunto. Olha, eu acho que isso daí é colocado internamente e cada um é responsável pelas suas situações. Cada um se responsabiliza individualmente. A regra possibilita isso. E nós temos que, dentro de uma lealdade, dentro de uma dignidade, cada um fazendo aquilo que acha conveniente. Até porque a posição dele está sendo colocada em jogo. Se foi feita uma opção pela saída, tem um companheiro que está entrando e estará entrando em condições de poder brigar pela sua posição. O adversário deste final de semana, o Audax, joga de uma forma diferente. Por isso, o Santos terá que tomar cuidado para não ser surpreendido. Conversando ontem com o Ricardo Oliveira aqui, ele disse que, eu perguntei para ele se o trabalho dele vai ser um pouco dobrado se ele for jogar, porque ele vai ter que marcar muito mais à frente. É mais ou menos por aí, o Santos vai ter que tomar um cuidado mais para tentar dar uma abafa, porque se roubar a bola vai estar muito mais próximo do gol. Se não roubar, vai estar muito mais próximo de tomar um belo contra-ataque. Então são situações que você tem que jogar com o momento da partida.
vai ter situações que nós vamos sim tentarmos diminuir campo, ganharmos campo, para que estejamos mais próximos à área. Vai ter momentos que nós vamos retrair e procurar, com o posicionamento, a melhor condição possível. Até porque nós também temos um bom contra-ataque e não podemos abrir mão dessa possibilidade. Santos e Audax, né? Esse Audax merece atenção. Muita. Então, e não vou ficar surpreso não se a gente vê, se estiverem nas semifinais, pequenos. São Paulo, acho complicado, vai pegar o Audax, é complicadíssimo. O São Bento também, diante do Santos, é um jogo só. Claro. Eu acho que pode complicar, sim. O do grupo do Palmeiras, a gente não sabe que vai acontecer, se vai Palmeiras, se não vai Palmeiras, se vai Ponte Preta. E o Corinthians tem que ser cuidado também com o Red Bull. Acho que são times bem montadinhos e que podem, num jogo só, complicar a vida. Sem dúvida. O que eu acho um absurdo nessa federação, entre tantos, Abel, mais um absurdo, é esse negócio de limitar o número de inscritos de jogadores, né? Para 28 jogadores no máximo. Fazem isso para obrigar os clubes a colocarem o máximo de jogadores titulares Quer dizer, ele já parte do pressuposto que o campeonato não vale nada. É isso aí. Que o campeonato sugere que seja jogado com times reservas e não com titular. Que em lugar de resolver o problema do campeonato, eles empobrecem ainda mais o que já é pobre, que é o próprio campeonato. Quer dizer, é de uma estupidez que eu nunca vi coisa igual no mundo, desde que eu existo. Mas será que eles estão... E faz tempo. Mas eles não estão preocupados com isso, né? Eles estão preocupados em fazer o campeonato, que isso gera dinheiro para a federação. Eles não estão preocupados com nada, eles não sabem nada, eles não veem um tostão na frente do nariz. É uma coisa absurda. Eu acho que tostão eles veem. Tostão eles veem. Tostão eles veem muito bem. No São Paulo, o técnico Edgardo Balsa deve mandar a campo uma equipe cheia de reservas para enfrentar o São Bento em Sorocaba. Osmar Garrafa foi conferir mais um treino do tricolor. Com o time já classificado à próxima fase do Campeonato Paulista, o técnico Edgardo Balsa vai escalar apenas 3 titulares na partida de domingo contra o São Bento em Sorocaba: Denis, Lugano e Mena, pois a prioridade é o compromisso de quarta-feira no Morumbi contra o River Plate da Argentina pela Copa Libertadores da América. Para mim tem que mudar também da prioridade do descanso. E tem jogador aqui em São Paulo para disputar a titularidade e fazer um bom jogo também, que aqui tem muita qualidade, tem jogadores que facilmente podem ser titular. Se a partida de domingo não vale classificação, ela define a posição do São Paulo dentro do seu grupo. E para ficar na primeira colocação e ter vantagem de decidir em casa na próxima etapa do Campeonato Paulista, não basta ao São Paulo vencer o São Bento neste final de semana. Será necessário também que o Santos vença o Audax na Vila Belmiro. E torcer para o rival neste momento parece não ser problema. Santos tem que ganhar, vai jogar em casa com sua gente e ele dentro de casa se hace muito forte. E a gente tem que ganhar, precisa ganhar sempre, terminar sempre nos primeiros colocados e agora o domingo vai ser a primeira prova. Assim que a gente está bem, trabalhou bem nesse dia para afrontar domingo, São Bento e depois River Plate. O que tem realmente incomodado o elenco tricolor é o fato da equipe ainda não ter vencido os jogos oficiais atuando fora de casa. Em 9 partidas, foram 7 empates e 2 derrotas. É difícil jogar fora também, os times também se preparam bem, ainda mais no Paulista. E agora é um desafio importante para avançar e para mostrar que a gente também pode ganhar fora de casa. Além de ainda não ter obtido resultado positivo fora de casa, o tricolor tem também outro tabu para quebrar: o de vencer os chamados clássicos. Mas não ter vencido seus principais rivais na temporada não significa que o São Paulo esteja apresentando um futebol tão abaixo da concorrência. Muito abaixo não sei não, mas a gente precisa ganhar clássico, jogos importantes e quizás nisso estamos devendo um pouco, mas estamos melhorando, estamos encontrando um padrão de jogo
e isso vai ser importante para tudo que vem pela frente. Fala, garoto. Acho que não dá para se iludir muito com 6-0 sobre o Trujillianos. Né? O time é muito ruim, estava numa jornada péssima. Trujillianos. Pois é. Mas também não podemos negar que, de certa forma, mesmo que devagarinho, o São Paulo está evoluindo. Olha, o Bena vai jogar? Deve jogar. Pois é, um dos problemas do São Paulo é o Mena. Um lateral esquerdo, razoável na marcação e muito fraco no ataque, né? E o São Paulo precisa ter alternativa. Vai jogar com o time reserva. Eu estava lendo ontem no nosso na Gazeta Esportiva Net a cobertura do São Paulo, feita pelo menino Rosolino, em que ele relatava o treino do São Paulo de ontem, quinta-feira. O treino entre o Sub-20 e o time reserva. Possivelmente esse que vai jogar amanhã. Com 3 titulares só. Com 3 titulares. Diz que foi um baile do time do Sub-20. Um baile. Ganhou 2-0, deu um baile e tal, jogou uma barbaridade. E, portanto, não sei se... E me faz lembrar... Quando se fala do São Paulo de hoje, né? Faz lembrar o São Paulo dos anos 40, que era chamado de a máquina de costura. Se isso te fizer alguma... te servir para fazer alguma referência, porque era um time que tocava a bola, assim que nem o Barcelona, que nem o Bayern, essa coisa antiga que se pratica hoje aqui. Né? Como o futebol moderno. Aquele São Paulo tinha um time titular, jogadores bem veteranos, e o time reserva, jovem. Quinta-feira era dia de treino no Canindé, coletivo. Lotava o Canindé. Era um treino para ser visto como se fosse uma decisão oficial do Campeonato Paulista, dada a qualidade dos jogadores do time reserva e do time titular. Hoje o que acontece é isso. Os meninos batem nos coroas aí, que não estão com essa bola toda, viu? Voltamos a falar ao vivo com o repórter Fernando Gavini, que está na Academia de Futebol do Palmeiras. Agora quero saber tudo, então. Você me prometeu uma série de informações do Palmeiras. Quem serão os desfalques por aí do Palmeiras? Ô, Gavini, boa noite. Boa noite, Anitta, novamente ao vivo aqui da Academia de Futebol do Palmeiras. Palmeiras nessa semana super decisiva, com jogos importantes, brigando pela classificação no Campeonato Paulista e também na Copa Libertadores da América. O entrevistado do dia hoje foi o técnico Cuca, que participou da entrevista coletiva, conversou aqui com os jornalistas. E a pergunta que eu fiz para o Cuca foi a respeito da semana que vem, da rodada de quinta-feira. O Palmeiras precisa vencer o River Plate do Uruguai em casa para ainda sonhar, para ainda ter chances, mas depende de uma vitória do Nacional do Uruguai contra o Rosário Central. Vi que em determinado momento do programa vocês conversaram aí sobre isso, sobre o que vai fazer o Nacional, como vai jogar, o Celso Cardoso que disse que falou sobre isso, e eu perguntei para o Cuca exatamente a respeito disso, se ele acredita na possibilidade de um jogo de compadre ali entre Nacional e Rosário Central. O Nacional já está garantido, já está classificado para a próxima fase. O Rosário Central depende de um empate. Um empate entre os dois elimina o Palmeiras, mantém o Nacional na primeira colocação. Mas o Cuca não acredita nessa possibilidade, não acredita que os dois vão fazer um joguinho ali para empatar e eliminar o Palmeiras. Vamos ouvir o que disse o técnico do Palmeiras. Eu acho que o uruguaio não vai querer isso, sabe? Lá dentro daquele campo, como a gente jogou, tendo os jogadores que já passaram por aqui, Vitorino, Enduren. Com certeza, eles ganhando, eles vão ter um posto melhor e tem vantagens para frente, né? Se eles perderem, eles perdem o primeiro lugar. Passa a ser segundo. Se empatarem, são 2 pontos que eles podem passar outros na somatória, na tabela, que pode ter mata-matas puxado para casa, e com certeza eles estão pensando nisso, né?
Eles não têm muito a perder, não. Um ponto para eles eu acho que não vai fazer diferença. Pode fazer a nível de ficar em primeiro e outro em segundo, mas se eles buscarem os 3, eles vão a 12, e a 12 classifica aí 5º, 6º, 7º lugar, leva vantagem em cima de muitos outros. Com sua razão, né? Porque o Nacional, se conseguir a vitória, vai terminar a primeira fase em primeiro do grupo, mas com uma pontuação melhor. Por isso, o Cuca não acredita que vai ser um jogo, um 0-0, um empate, um joguinho de compadre, como a gente brinca, como a gente fala. Porque se o Nacional vence o jogo, vai somar mais 3 pontos, vai terminar com 12 pontos na tabela de classificação, ficaria melhor colocado. Agora, se classificar com 10 pontos em primeiro, vai ser muito provavelmente o pior primeiro colocado da fase de classificação, vai ter menos vantagens a partir das próximas fases, porque quanto melhor classificado você fica na Copa Libertadores da América, você vai tendo a vantagem de decidir em casa nas próximas fases. Se o Nacional fica, por exemplo, como o pior primeiro, isso até é a garantia dessa disputa com o último jogo em casa, nas oitavas de final, isso já acaba para as quartas de final, dependendo contra quem o Nacional for enfrentado ali para frente. Então, Cuca tem a sua razão, sim, e é nisso que o palmeirense se fia, nisso que o palmeirense bota a confiança para acreditar ainda que o Palmeiras possa conseguir a classificação para a próxima fase da Libertadores. Agora, no Campeonato Paulista, a situação é completamente outra. O Palmeiras é líder de seu grupo, claro que é o grupo mais equilibrado, mais disputado, todos os times ainda têm chance. Se o Palmeiras não vencer o Mojimirim, pode até terminar a rodada em último lugar do grupo e ficar de fora, mas, diferente da Libertadores, o Palmeiras depende só dele para conseguir a classificação, basta um resultado positivo contra o Mojimirim. Agora, isso não significa que a classificação do Paulista será mais fácil do que na Libertadores. Vamos ouvir o Cuca de novo. É mais fácil, mas não significa facilidade no dia do jogo, nem no jogo, né? Porque um luta para classificar e o outro luta para não cair. São lutas que cada uma tem sua valia e tem que ter o respeito, né, pelas duas. Eu vejo um jogo muito difícil, complicado, por esses aspectos e pelo fato do Mogi estar a semana inteira também se preparando para o jogo ser lá. São aspectos que nos fazem ter preocupação, principalmente porque eu perdi jogadores importantes para esse jogo. São 5 jogadores que não vão poder jogar. E em cima disso a gente tem trabalhado o pessoal que vão ter oportunidade, como a gente registrou ontem o Vitor Luiz, que vai jogar. Né? E vamos fazer o nosso melhor, sem dúvida nenhuma, dentro do bom momento que a gente vive. 5 jogadores vão desfalcar o Palmeiras, se a gente levar em consideração o último jogo, né, do time que foi titular contra o Rosário Central. Gabriel Jesus e o Egídio estão suspensos e mais 3 jogadores. Até perguntei depois se estavam machucados, se eram lesões sérias. O Cuca disse que é lesão, mas que afasta a possibilidade desses jogadores jogarem a partida contra o Mogi, mas não é nada muito preocupante. Então, provavelmente, eles voltem a jogar, a defender o Palmeiras contra o River Plate. Então, fora desse jogo, então, esses 3 jogadores são o Edu Dracena, o Arouca e o Zé Roberto. Então, por causa disso, o Vitor Luiz acabou sendo inscrito para poder jogar na lateral esquerda, já que o Palmeiras não vai contar para esse jogo contra o Mojimirim com o Zé Roberto e também com o Egídio, né? O Vitor Luiz entrou na vaga do Moisés. O Moisés está machucado, ainda demora mais uns 2 meses para voltar à equipe do Palmeiras. Com todos esses desfalques, que não são só 5, são 6, porque a gente coloca nessa conta também o Dudu, que está machucado, sentiu a lesão no jogo contra o Corinthians, fez o gol da vitória, mas depois acabou saindo machucado. Então são 6 desfalques. O Cuca não quis dizer qual time que ele vai escalar. Já tem definido o time, já tem na cabeça dele, mas como não passou para os jogadores, ele gosta de contar aos jogadores, a falar para eles, como ele não treinou, ele preferiu manter em segredo, vai dizer para os jogadores amanhã, mas no esforço aqui a gente deu uma olhadinha, analisando o que o Cuca tem feito, e o time que deve jogar, não deve fugir muito disso aqui. Fernando Praz, Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Vitor Luiz, Gabriel, Matheus Salles, Robinho e Alione, na frente o Alexandre e o Barrios, com uma possibilidade do Rafael Marques jogar também no lugar do Alione. Anitta. Obrigada, Gavini. Bom descanso para você. Puxa, nomes importantes estarão de fora aí, hein?
Agora, o Mojimirim também é uma incógnita, né? É um time muito irregular nesse campeonato. Começou bem, depois começou a perder. E o Mojimirim precisa de uma combinação de resultados. Claro que só vale se vencer o Palmeiras. Então tem que torcer contra a Ferroviária, torcer contra o Botafogo, contra o Água Santa, contra o 15 de Piracicaba. E não tem outro jeito, é vencer ou vencer. Joga em casa, não sei se vai ter apoio de torcida, porque o pessoal de Mojimirim, infelizmente, não costuma frequentar o estádio como se espera. Mas acredito num público um pouco melhor contra o Palmeiras. Ainda assim, com todos esses desfalques, eu ficaria surpreso com uma vitória do Mojimirim. Acho que o Palmeiras tem mais time, mesmo com os desfalques, Alberto. Sim, eu acho que deve dar Palmeiras. E realmente o jogador que eu acho que está fazendo muita... Eu não falo nem mais do Cleiton Xavier, porque parece um caso perdido. Agora, é o Moisés, né? Esse rapaz podia ter dado uma outra cara, uma outra figuração ao meio de campo do Palmeiras, que é o ponto nevrálgico. Mas, de qualquer forma, esse time está ganhando moral, está ganhando uma certa estrutura tática que o Cuca, aliás, tem esse poder incrível, né, de resgatar os times que estão lá embaixo. Então, um time que está ruim, está mal, sobretudo taticamente. Ele fez isso com o Goiás, lembra? Sim. Ele estava lanterna no primeiro turno, depois brigou por Libertadores. E foi o campeão do segundo turno, né? E fez com outros times assim também. Ele sabe tratar essa questão bem. E eu acho que o Palmeiras vai começar uma nova fase daqui para frente. Pelo menos. A gente tinha identificado, eu lembro, a gente conversou aqui, que o problema do Palmeiras maior até era a confiança. Era emocional, era cabeça. Quebrou, agora já melhorou isso daí, né? E até mesmo o jogo com o Rosário Central, por mais que tenha sido catastrófico o resultado, porque correram com um a menos conseguiu um empate. Não importa se o Barros estava impedido ou não estava impedido. Mostrou poder de recuperação que não se via antes. Ganhou do Rosário aqui por 2-0, jogando nada. E jogou melhor, inclusive, na Argentina. Então, acho que o Palmeiras está se fortalecendo sim. Acho que o problema era psicológico, está ganhando confiança. Vamos falar do Corinthians, melhor equipe do Paulistão, com 32 pontos e que em 14 jogos perdeu apenas 2 vezes. Adriano Dolfi esteve no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão. 3 times em campo e nenhuma pista sobre a provável equipe titular que joga neste domingo contra o Novo Horizontino na Arena Corinthians. Ao que tudo indica, o pensativo técnico Tite deve escalar uma equipe reserva, já que os titulares vêm de uma maratona de 2 jogos desgastantes contra o Palmeiras e o Independente Santa Fé. E 3 jogadores considerados titulares da equipe não vieram a campo na tarde de hoje aqui no CT. O atacante André, o meia Giovanni Augusto e o lateral Wendel realizaram um trabalho de fortalecimento muscular. Outro atleta, Rodriguinho, está no departamento médico com um problema muscular. E seu retorno à equipe está previsto apenas no outro final de semana para a partida contra o Red Bull pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians já assegurou a melhor campanha desta primeira fase, não podendo ser alcançado pelo Santos graças ao número de vitórias. Mas a partida vale muito para o arquirrival Palmeiras. Uma vitória ou uma derrota do Timão pode fazer toda a diferença na chave do Alviverde. Ajudar ou prejudicar o rival não é levado em conta no discurso por aqui. O que vale, na opinião do treinador e também dos atletas, são sempre os 3 pontos. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Nem dá para discutir essa história de ajudar ou não ajudar. O Palmeiras depende só dele, tem 21 pontos. Ganhou, está classificado, acabou. Independentemente do resultado de Novo Horizontino e Corinthians, Novo Horizontino também tem o mesmo número de pontos que o Palmeiras. Mas todos na chave têm chance de classificação. Ponte Preta, São Bernardo, me fugiu agora o outro integrante da chave do Palmeiras. Enfim, todos têm chance. Então, cabe ao Palmeiras fazer a parte dele. Sobre o Corinthians, também já não faz mais diferença se é reserva ou se não é reserva. O Tite está rodando tanto esse time que qualquer um que jogue, que mantenha o padrão tático, mantenha a postura. Eu não vejo diferença no time A e time B do Corinthians. Por mim, o Corinthians gira aí com uma média de 24 jogadores, todos no mesmo nível e com o mesmo nível de performance.
Isso aí, aliás, já vinha ocorrendo desde o ano passado, embora tivesse jogadores mais expressivos, né, que saíram. Mas essa paridade entre o reserva e o titular no Corinthians tem sido uma tônica nesse time. E não muda muito. Mesmo porque também, olha aqui, o Tito inventou a roda, o fogo, nada disso. Ele faz ali o feijão com arroz. Bem feito. Sabe, bem temperado, bem feitinho e tal. Dentro das possibilidades que este calendário estúpido permite, né? O treinador treine a sua equipe e está dando resultado. E o Corinthians está aí, já classificado e tal, e que não vai. Os caras precisam perder essa mania de achar que eu não vou porque não vou ganhar para não ajudar o outro. Isso é uma coisa tão tacanha, meu Deus. Vamos parar com essas bobagens, né? Anitta, por favor, fale que é mais importante do que nós. Eu desejo melhoras ao seu ciático. Escuta, final da nossa enquete no site GazetaEsportiva.com. O Palmeiras vai se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista? Não. 58%, tá? Olha, um beijo, bom final de semana para vocês. Domingo quem vai fazer companhia no Mesa Redonda será Marina Paniza. Tratem bem dessa moça, viu? Um beijo. Um beijo e até já no Jornal da Gazeta.